Para falar sobre a relação entre religião e direito, agora nos falar ao longo do assunto, devemos primeiro avançar no sentido de entender exatamente o que Hegel entende como religião e Deus. Para o autor, Deus se expressa através das formas da natureza, mas apenas retorna a si e adquire autoconhecimento pelo conhecimento humano. Temos assim uma cosmovisão onde Deus está em um processo progressivo de encarnação e concretização. O espírito funciona como um certo corpo místico de Deus na Terra, para usar uma certa analogia com a função da igreja no cristianismo, né? Nesse sentido, a religião é o conhecimento absoluto que já está presente na humanidade, mesmo que de forma inconsciente. No culto, Deus se conhece no ser humano e o ser humano se conhece em Deus. Essa noção parece ser advinda de uma influência que foi recebida da tradição hermética, segundo a qual o mundo não é bom, pois é passivo de movimento, mas também ele não é mau, pois ele é imortal. Como na noção do absoluto hegeliana, o absoluto hermético é compelido a contrair ou alienar-se nos elementos concretos de um mundo criado, sendo esse absoluto a soma total de ideias e valores que definem a humanidade, progressivamente se desenvolvendo na história em um momento de destruição e restauração. Essa visão de mundo hegeliana se estende na maneira pela qual ele observa os eventos na história. Para o filósofo, tudo se evidencia em uma sucessão temporal e irreversível de fenômenos e de acontecimentos, sendo na história que o elemento de existência do espírito universal é, em ato, a realidade espiritual em toda a sua acepção. Nesse sentido, a história é como um tribunal, pois na sua universalidade em si e para si, os outros elementos são como algo da natureza da ideia separada. Hegel não enxerga a história de uma maneira caótica. Muito pelo contrário, ela é um tipo de conexão viva quando olhada em sua totalidade. A história do espírito nada mais é que sua ação, a ação do espírito que faz a si mesma em um momento do impulso da verdade em direção a si mesma. Bem, devido à crença do progresso histórico ser tão essencial em seu sistema, não é adequado associar Hegel com o historicismo jurídico das faculdades de filosofia de sua época. O historicismo jurídico é uma concepção bastante relacionada com o romantismo ante as instituições do passado, particularmente com o direito romano. Já para Hegel, uma determinação jurídica pode ser adequada às circunstâncias e instituições existentes e, no entanto, ser injusta e irracional em si. Quando a instituição em um dado momento histórico cumpre a função que este exige, ela não pode ser tomada como parâmetro necessário para justificar instituições similares em circunstâncias distintas, pois assim elas não teriam o mesmo sentido. Isso se dá porque o domínio do direito corresponde ao do espírito em geral, que por sua vez nunca está em repouso, mas sempre tomando movimento para a frente. Por outro lado, tal acepção coincide com o historicismo sobre certo sentido, afinal ele recusa também o mito fundamental de uma tese que contrapõe, que é do justnaturalismo contratualista moderno, que é aquela noção de que o homem é livre no estado de natureza. Explica Hegel que nessa etapa menos avançada, que seria o estado de natureza, o espírito se encontra prisioneiro na natureza e só o progresso do espírito leva à contínua extensão do poder dos homens sobre a natureza exterior, o que por consequência leva o homem à liberdade social objetivamente expressa no Estado. Na prática, isso significa dizer uma substituição do mito fundador da filosofia do direito, desde o bom selvagem até o da cabala luriânica, que enxergava em Deus um ente limitado por natureza, mas cuja limitação viria a ser progressivamente superada com o auxílio humano em um movimento de contração e expansão contínuas. É nessa direção, mais ou menos, que Hegel conceitou o Estado, que é um construto obviamente cultural, histórico, como a realidade em ato da ideia moral objetiva, o espírito como vontade substancial revelada, clara para si mesma, que se encontra e se pensa e realiza o que sabe e por que sabe. Antes de compreender a opinião de Hegel sobre a relação entre direito e religião, é necessário também comentar sobre o conceito hegeliano de liberdade negativa. Liberdade negativa é a possibilidade humana de se abstrair toda a determinação em que se encontra ou está situado, fugindo de todo o conteúdo, como de toda a restrição, e assim fazendo com que a vontade se autodetermine, tal como faz um revolucionário que se sonha com utopias muito abstratas. Por sua natureza, ela acaba se aprisionando em si, se entorpece em seu prazer trazido no ato de imaginar, e esse vício leva a um sentimento de repulsa por tudo aquilo que é objetivo e determinável, e que transmuta o viciado nessa liberdade negativa em uma pessoa violenta que quer destruir o que é objetivo.
Hegel enxergava certa liberdade negativa em uma determinada forma de exteriorização da religião através do Estado. De acordo com ele, se a religião for expressa como mera opinião, pode se converter em fanatismo, implicando no banimento de toda organização política e de toda ordem legal. Nessa direção, também critica Hegel os que acham que possuem todas as verdades religiosas sem se dar o trabalho de entender seus direitos e deveres objetivos, se opondo à verdade, exercendo sua liberdade negativa, revestida de devoção, para entender e teorizar sobre a natureza da lei e das instituições. Isso tudo não significa que Hegel queria expurgar o Estado da religião. Pelo contrário, ele entendia que os princípios da moralidade objetiva e da ordem do Estado deveriam passar pelo plano religioso. Inicialmente parece uma proposição um tanto contraditória com aquela do parágrafo anterior. Contudo, essa aparente contradição pode ser resolvida quando entendemos que o filósofo via o cristianismo como a religião da liberdade e da verdade, sendo imperativo para o Estado, caso queira ser um Estado de liberdade, remeter-se ao cristianismo. Hegel entende que a religião não deveria ser transcendente ao Estado. Afinal, a fé do indivíduo pode ser inviolável, mas a ação dele pertence a esse mundo. O que significa que o Estado e o cristianismo devem ser idênticos quanto ao fundamento, apesar de poderem ser conflituosos em termos de superficialidades. Quando esses conflitos ocorrem, entende Hegel que o Estado deve prevalecer sobre a religião, visto que o Estado representa o pensamento e a razão, que é a realidade da fé. Nisso, Hegel transforma o Estado em juiz das ações de todas as igrejas, pois que é só nele, no Estado, que ela adquire plena consciência. O que o faz preferir, de certa maneira, o protestantismo ao catolicismo, por causa que o catolicismo apregoa a jurisdição independente do Estado, uma jurisdição religiosa independente do Estado.